Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, 3 de abril, uma quinta-feira do ano 2025. Antes de iniciar a meditação, vamos apresentar a Deus essa meditação, para que Ele venha inspirar pela vontade do Espírito Santo as palavras que Ele deseja falar para cada um de nós. Oh, meu Deus e Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória, nos inspira os desejos da Tua vontade para nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Pega aqui a nossa Bíblia, tem em mãos também aí, confira. Lindo louvor, a minha parte, que louvor maravilhoso. Deus já fez sua parte na pessoa do Senhor Jesus, sacrificando o próprio Filho para nos dar a salvação, e agora somos nós que devemos sacrificar para viver uma aliança. Aliança, aqui nos meus dedos, aliança com Deus. É o título da reflexão de hoje. A aliança fala de casamento e é isso que Deus quer conosco. Você poderá viver com alguma pessoa, um cônjuge, em seu lar, em quem não queira respeitar as condições de uma vida dois? De forma alguma, não há como. A própria palavra de Deus diz: como andarão dois juntos se não há comum acordo? Aqui é o contrato, o acordo de Deus para conosco, para vivermos uma aliança, um casamento com Ele, para, por final da nossa vida aqui, ter a vida eterna, estar com Ele, vivendo uma vida para toda a eternidade com Deus. Nós vamos ler, referindo sobre isso, vamos falar de 4 tópicos. Primeiro, Deus enviou seu Filho Jesus para nos unir pelo seu sangue. O segundo tópico, quem é ou será seu noivo, o Senhor. Terceiro tópico, a vida eterna é para quem vive em aliança. Quarto tópico, quem não assume o temor, a aliança de fidelidade com Deus, corre o risco de ser quebrada a aliança. Então vamos lá para o primeiro tópico. Deus enviou seu Filho, Jesus, para nos unir pelo seu sangue. Mateus capítulo 6, versículo 27 e versículo 28 diz o seguinte: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. O Senhor Jesus estava ali reunido na última ceia com os discípulos e falou isso para todos eles, que iria derramar o sangue dele lá na cruz, mas ao terceiro dia ia ressuscitar e estar ao lado do Pai, e também daria o perdão e salvação a todos aqueles que aceitasse essa aliança. É assim, Deus fez por todos nós. Vamos para o segundo tópico. Quem é ou será seu noivo ou Senhor? Vamos falar aqui de 2 coisas. Senhor, servo, noivo. De quem somos servo? A palavra de Deus, que está aqui escrito em Romanos 6,16, disse: aquele a quem vos apresentardes por servo, esse será Senhor da sua vida. Se for para o pecado, para a morte. Se for para a obediência, para a justiça e vida com Deus. Então,
Aquele a quem a gente se colocar a servir, esse será o nosso servo. Então, é livre-arbítrio, depende de cada um. Então, e quem será o noivo? Aqui se refere ao noivo, o noivado para haver um casamento. Só poderá morar em um lar o casal que está em uma aliança, assim para com Deus. Se não houver um casamento, de forma alguma haverá habitação no lar celestial com Deus, porque aquela pessoa rejeitou o noivo. Terceiro tópico, a vida eterna é para quem vive em aliança. A vida eterna é para quem vive em aliança com Deus. Livro de João, capítulo 3, versículo 36, no Novo Testamento, diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quem não quer viver uma vida de aliança com Deus, de forma alguma vai gozar a vida eterna com Deus, ao lado de Deus para sempre, porque rejeitou a aliança, não quis viver a vida de compromisso, um casamento. E assim fica difícil. E Deus não força ninguém a se casar com Ele, a viver uma vida de compromisso. Deus dá o livre-arbítrio, porém Deus fala, aquele que rejeitar o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Essa é uma verdade nua e crua que temos que dizer, porque também está escrito aqui. Então é questão de senso, de humildade e reconhecer que eu preciso da salvação e se submeter ao Senhor. Casal que não se submete um ao outro, de forma alguma vão continuar. Porque casamento é isso. Eu me caso aqui com minha esposa, está aqui. A minha vida, quando eu me casei, não pertence mais a uma vida de solteiro para eu fazer o que eu quero. Pertence agora a ela. 100% da minha vida pertence a ela. 100% da vida dela agora pertence a mim. Então, é uma vida de compromisso e de entrega um ao outro. Quando você se entrega 100% para Deus, Deus é 100% para você. E assim você terá a vida eterna. Por quê? Porque você se casou com Deus, vive em aliança de assumir o compromisso. E assim terá a vida eterna. Mas para quem rejeita uma vida de compromisso, de obediência, a viver aliança com Deus, de forma nenhuma terá o Senhor Jesus como noivo e terá Deus como o Deus para toda a eternidade. Vamos para o quarto tópico. A esse respeito, esquecemos de ler. Está escrito em João 3,16, que diz o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas permanece a ira de Deus. Vamos para o quarto tópico. Quem não assume o temor a Deus, de fidelidade, numa aliança com Ele, corre o risco de ser quebrado a aliança. Isso está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Vamos ler. É um versículo um pouco extenso, mas vamos ler para dar o melhor entendimento, para entender o sentido. Portanto, vírgula, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha eu falado que a tua casa, Deus falando através de Samuel, que a casa do sacerdote Eli, que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, aí tem vírgula, porém, agora diz o Senhor, longe
longe de mim tal coisa, vírgula, porque aos que me honram, honrarei, vírgula, porém os que me desprezam serão desmerecidos. Aqui eu fecho a palavra de Deus, concluímos com essas seguintes palavras. Há quem diga o seguinte: Deus me fez uma promessa e eu não vou morrer até que se cumpra. É muito bom. É muito bom essa confiança. Agora, nesse caso aqui, do sacerdote e de outras pessoas por aí afora que servem a Deus, que está servindo a Deus. Mas, no caso de Eli, que simboliza algumas pessoas, até eu me incluo, que se tiver na presença de Deus, se agradando a Deus, fazendo o que é correto, Deus cumpre com a aliança, com o que prometeu. Mas quando a pessoa desobedece, sai da vontade, rejeita Deus e vive vivendo uma vida a levantar, aí já era. Deus não tem nada com aquela pessoa, porque ela quebrou a aliança com Deus. E Deus não tem o direito, o dever de cumprir a promessa com aquela pessoa. Por isso que Deus disse: longe de mim tal coisa. Aos que me honram eu honrarei, porém os que me desonram serão desmerecidos. E aquele sacerdote ali saiu de cena. Deus tirou, tanto ele como os filhos. Mas lá na frente, você lendo a história toda por completo, do capítulo 2 de 1 Samuel, você vai entender melhor isso. Então, é isso. A gente tem que levar a Deus a sério, que Ele é justo juiz, justo Deus, para a pessoa viver uma vida de namorico. Tem pessoas que vivem uma vida e não assumem um casamento com uma noiva, com a namorada. E aí? Essa pessoa quer compromisso sério? Casamento? Claro que não. Então, nós aqui fazemos uma reflexão para você. Se um casal de namorado não pode se casar, viver junto numa casa enquanto não assumir compromisso de fidelidade em querer aquela pessoa se doar 100%, assim para a vida eterna. Se a pessoa rejeita a graça, a vontade de Deus salvadora e rejeita a salvação em Cristo, como é que a pessoa terá Jesus como noivo e Deus como Pai e Deus por toda a eternidade? Não tem como, porque a pessoa está rejeitando assumir a aliança com Deus. Essa é uma verdade nua e crua que temos que dizer. Vamos agradecer a Deus. Santo Deus e Pai, te louvamos por tua palavra. Abençoe cada um que vai ouvir, sejam tocados, seja iluminado, que caia o espírito da humildade e o senso da justiça para entender e usar a inteligência para optar por uma vida de compromisso, de aliança contigo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Ótima quinta-feira. Deus abençoe a cada um de nós.